E estudando sempre a pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo número 8, que nos traz a lição Atividades Espirituais. É do item 401 e do Livro dos Espíritos, no capítulo 8. A pergunta que nos traz neste item é o seguinte: pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, a pergunta é se, na hora do sono, a alma também repousa como o corpo. E a resposta é a seguinte: não. O espírito jamais está inativo. O espírito não dorme, né? E temos aqui também algo que Emmanuel nos fala, trazendo mais uma orientação, dizendo: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, nós vimos que Emmanuel nos recorda que nos mundos, elevados, o trabalho é todo voluntário. O espírito já conhece a verdade, a necessidade de trabalhar, e de progredir. E Emmanuel continua também nos trazendo orientações sobre essa pergunta, que nos faz grandes entendimentos com simplicidade, para que a gente possa aproveitar, essa pergunta, essa resposta com um entendimento melhor. E ele diz, Emmanuel: incessante é a atividade do espírito, seja na vigília, seja durante o sono. Mesmo a gente estando, no dia a dia da gente, nosso espírito está trabalhando, o pensamento não para, Habituado sempre a examinar os problemas em função das leis conhecidas, atuante na esfera fisiológica, os menos afeitos ao tema espíritas encontram dificuldades em compreender, não tem a alma necessidade de repouso. Então, aqueles que ainda não têm esse entendimento, têm dificuldade de entender que a alma não precisa de repouso. E Emmanuel diz: levemos em conta, no estudo do assunto, o trinômio espírito, perispírito e corpo, para que se facilite o nosso entendimento. E ele diz: para o corpo, o descanso é imperativo, objetivando o refazimento da estrutura celular, cujo desgaste naturalmente provoca a exaustão, o enfraquecimento do orgânico. O perispírito, igualmente, por refletir nas almas pouco evoluídas, o condicionamento à impressão e sensação de natureza fisiológica, acusa reações de cansaço e aflição. O perispírito também acusa, reações de cansaço e de aflição, de dor, de sofrimento, consoantes observamos nas sessões mediúnicas, ao se comunicarem entidades ainda ligadas mentalmente ao veículo corpóreo. Além da referência dos espíritos a Allan Kardec, a literatura de André Luiz comprova a necessidade do, abre aspas, descanso perispiritual, fecha aspas, que se reflete, inclusive, em suas densidades e coloração. Muda de cor o nosso perispírito também, como cansado. O espírito, a centelha divina, o elemento inteligente incorpóreo, não repousa, não dorme, segundo os atuais conhecimentos doutrinários. Tão logo entorpece o corpo, pelo sono, afasta-se o espírito e demanda regiões do seu agrado, de sua preferência,
para o desempenho de atividades peculiares ao seu estado evolutivo, o qual lhe dita os gostos. Vejamos bem, né? Ao dormirmos, o nosso espírito se demanda para as regiões do nosso agrado. Então, né, que possamos nos cuidar, assegurando que o espírito jamais está inativo. A codificação complementa o ensino e diz: durante o sono, afrouxam seus laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço. O espírito se lança ao espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Os sonhos, dizem os amigos do mais alto, comprovam a liberdade e a atuação do ser, enquanto dorme o homem. Quantos encontros à noite, olha só, quantos encontros à noite realiza nossa alma com os amigos e desafetos, não só com os amigos, né? Com entidades inferiorizadas ou com almas superiores, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave e esperançoso, inquieto ou sufocante. De acordo com o nosso encontro, né, com o espírito aí no espaço, esses encontros que temos podem nos ser um despertar suave no outro dia e também pode ser, né, um despertar inquieto ou sufocante, que a gente possa, né, estar analisando como levantamos no outro dia. Os pesadelos, abstraindo-nos, é bem verdade, dos arrolados pela medicina, e que se verificam por anomalias fisiológicas, envolvendo perturbações digestivas, porque muitas vezes, né, a gente chega ao médico com mal-estar, estômago, qualquer coisa, e a medicina tem só que nos dizer um mal-estar do estômago, né, de digestões, né? São, sob o ponto de vista espírita, o resultado desagradáveis, encontros com adversários. Aí a gente amanhece mal, né? O estômago muito ruim, passamos por um período de aflições de manhã, né? Então, a medicina nos diz que é uma perturbação digestiva, algo que a gente comeu antes de dormir, nos fez mal, mas do ponto de vista espírita, o resultado desagradável, são desagradáveis encontros com adversários encarnados ou desencarnados, que nos atacam, que conosco duelam. Veja bem, né? Leia-se André Luiz, entidade que não cessa de estudar no plano espiritual e de transmitir-nos o que vai aprendendo. E ter-se-á conhecimento de tudo isso. Encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, tertúlias plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes claras recordações. Realizam-se durante o sono, além da vida orgânica, em prolongamento das experiências diuturnas. E muitas vezes, né, ainda se prolonga esses encontros, um bem-estar ou um mal-estar na vida, né, diuturna. Durante o dia a gente ainda sente aquele bem-estar, como se a gente tivesse a saudade de alguma coisa que a gente não identifica, né? Mas com certeza é uma presença divina que esteve conosco, que nos auxiliou e continua nos ajudando. Problemas aparentemente insolúveis no quadro dos argumentos e providências simplesmente humanas são equacionados via de regra na espiritualidade,
no contato com almas generosas e amigas que, dotadas de mais ampla visão, experientes e sábias, vislumbram ângulos e implicações que nos escapam aqui no plano terrestre, onde mais limitadas são as nossas percepções. Então, que Emmanuel nos diz que problemas insolúveis que a gente não sabe o que fazer, né? Fica muitas vezes refletindo e não encontra saída. E a espiritualidade, por via de regra, ela está atenta, almas generosas, estão amigas, dotadas, né, de ampla visão, têm um conhecimento maior, mais que nós, e elas vêm nos ajudar em todos os ângulos da nossa vida, em todas as dificuldades. E nos ajudam nesses planos, né? Porque somos ainda tão limitados, muitas vezes não conseguimos ainda resolver as nossas dificuldades. E eles vêm nos ajudar. Olha só, a vida real é a espiritual, a vida real. A imersão da alma no corpo de carne representa apenas a necessidade do cumprimento do viajor da eternidade, né, que é o espírito, no cenário do mundo, no cumprimento de missões, de provas ou de resgate de enganos que lhes comprometeram a felicidade e o equilíbrio. Por isso a gente encarna, né? Estamos aqui emergidos no corpo de carne para que a gente possa, pela nossa própria necessidade, esse viajor eterno, que é o espírito, ele toma um corpo e vem em missão, outros em provas, em resgates, né? E porque muitos enganos a gente cometem, né, no campo da felicidade e do equilíbrio. O espírito movimenta-se, trabalha, atua e age, enquanto dorme os sentidos físicos, muito mais do que imaginar se possa. Às vezes a gente nem se imagina, nem tem condições de imaginar o tanto, né, que o nosso espírito pode trabalhar em benefício nosso e de alguém que a gente nem pode imaginar. Não temos condições, né? Durante o sono, diz Emmanuel, apenas o consciente adormece. O consciente adormece. Liberta-se o inconsciente pelo afrouxamento da vigília. Os sonhos premeditórios uma série de outros fenômenos psicológicos evidenciam de maneira incontestável a atividade do espírito durante o sono. Aqueles sonhos que a gente tem, né? A gente não entendeu bem ou sabe de alguma coisa, tem aquela premonição, aquela visão já espiritual, mas não tem assim todo o entendimento ainda, né? Aglomerado a fatos do passado, podem ser, né, essas atividades do espírito, aglomerado a fatos do passado, do presente e aspiração para o futuro. Pode ser uma inspiração, né, que recebemos esses sonhos premonitórios. Pode ser do passado, pode também ser do presente e pode ser umas aspirações do futuro, para amanhã, para outra encarnação, quem sabe, né? Examinando o problema dos sonhos no capítulo da atividade espiritual, consideramos oportuno recorrer, mais uma vez, à obra extraordinária de André Luiz. E ele nos diz, no Mundo Maior, o livro, né? O Mundo Maior, explanação de Calderário, no capítulo da casa mental. Nós vamos encontrar orientações preciosas nesse livro. E nos diz, para melhor entendimento da mecânica dos sonhos em sua profunda complexidade, tenho em vista as naturais reações psicológicas do homem fisicamente adormecido, mas com o espírito em plena atividade. O corpo se encontra no leito, né? Dormindo.
mas o espírito em plena atividade. Eis o que nos diz o categorizado instrutor. Veja bem, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros, porque muitas vezes há esse entendimento, né? Então nós temos 3 cérebros. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. Aí ele faz uma apresentação para que a gente possa entender. E ele diz assim, um castelo de 3 andares. O primeiro é a superconsciência. Superconsciência. Ali reside casa das noções superiores. O nosso superconsciente reside as noções superiores. O consciente reside o domicílio das conquistas presentes. Tudo aquilo que fazemos no presente está no nosso consciente. O subconsciente residência dos impulsos automáticos. Então, no subconsciente é onde a gente age assim, sem pensar, a gente diz, né? É automaticamente. Esse é a residência do impulso automático, é o nosso subconsciente. O superconsciente, nós guardamos noções superiores. É o nosso espírito, né? Que guarda noções. Todos nós trazemos conosco as leis de Deus gravadas em nossas consciências. E já o consciente é o domicílio das conquistas presentes. A gente guarda no nosso cérebro, né? Aquilo que fizemos nessa encarnação, muitas vezes, guardamos no nosso consciência. E o subconsciente é a residência dos impulsos automáticos. A gente age sem pensar, sem analisar, né, as nossas ações. E aí Emmanuel continua dizendo que, classificando dessas maneiras nos 3 andares, que é superconsciente, consciente e subconsciente, são um gráfico, né, de 3 andares, para que possamos entender melhor. E ele diz, classificando desta maneira nos 3 andares do prédio, o superconsciente, o consciente e o subconsciente, complementaríamos ainda, porque nosso propósito é tomar compreensivo o assunto. Então, ele nos facilita para que a gente possa entender, né? A elucidação já suficientemente clara e lógica, porque, sobretudo, singela com mais um esquema. Então, ele nos traz mais um esquema que nos faz entender melhor sobre esse prédio de 3 andares que temos, né? Sobre as nossas cabeças, que é o espírito, no superconsciente, o consciente é o que fazemos no presente, e o subconsciente é os nossos impulsos impensados. E ele diz assim, o superconsciente é o idealismo superior futuro, que está localizado na casa mental. O consciente, conquistas atuais presentes, tudo aquilo que a gente conquistou. O subconsciente é a síntese do serviço já realizado do passado. Esse é o subconsciente. Está tudo grafado. O que fizemos, que realizamos no nosso passado. E o consciente é as conquistas atuais. O que estamos fazendo hoje nessa encarnação está grafado na nossa consciência, na nossa casa mental, na nossa memória. E o superconsciente é o idealismo superior do futuro, o que estamos idealizando para o amanhã nosso, no campo elevado. E ele prossegue dizendo, lições maravilhosas são-nos ministradas à noite, enquanto repousa o corpo. Experiências valiosas são-nos transmitidas enquanto passam tranquilas as horas noturnas. Quantas, né, experiências podemos receber
transmitida pelos nossos benfeitores, nos passam, né, tranquilas nas horas noturnas, enquanto dormimos. Oportunos avisos são nos dados enquanto dormimos. Muitas resoluções tomadas durante o dia constituem o resultado, a soma de conselhos, de orientações, de roteiro que os amigos espirituais, os anjos da guarda de nossos caros irmãos católicos, fornecem-nos à noite ocorrência que justifica, sem dúvida, o bem conhecido, dito popularmente, de que a noite é uma boa conselheira. Então, a gente desconhece, né, de tudo que recebemos, nós não sabemos, tanta ajuda que recebemos, muitas vezes não nos recordemos no outro dia, não conseguimos, né, recordar, mas a gente tem esse ditado: a noite é boa conselheira, porque é à noite que a gente recebe desses amigos, desses irmãos, desses anjos de guarda nosso, conselhos, orientações para o dia seguinte. E nos diz Emmanuel, quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. Olha aí, a necessidade que temos de buscar as coisas boas. Quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. Quem prefere bons ambientes buscará em espírito o cuidado, né, dos ambientes em que estamos em vigília, porque ao sairmos do corpo vai continuar as nossas tarefas, né, de nós que escolhemos. Então Emmanuel diz, a regra prevalece, é bom acentuar, em sentido inverso, indicando a predominância do espírito nas ações humanas. Então, o espírito domina as nossas ações. Nós temos que buscar, né, esse domínio enquanto estamos em vigília, no corpo, no dia a dia, no nosso dia, né, para que estejamos sempre ligados o máximo que pudermos às leis de Deus, para que possamos, ao sair do corpo, na hora do sono, né, a gente está em bons ambientes, com bons assuntos, porque vai continuar. E nos diz Emmanuel, inclinações da criatura encarnada, olha só, a inclinação nossa, vigem no corpo espiritual, no sono ou na desencarnação. Não tenhamos a esse respeito a menor dúvida. Imperioso, portanto, cultivemos aqui na terra tudo quanto representa amor e convicção nobre, tudo que for bom. Indulgência para com os nossos semelhantes, desambição ante os valores do mundo, cultivo da solidariedade. Exercitemos na vigília, enquanto estamos atentos, né, no dia a dia, o que melhor nos seja possível para fazer, de modo não seja o sono para nós outro desagradáveis pesadelos. Então nós temos que, em vigília, cuidar do que estamos fazendo, para que os nossos sonos não venham nos trazer pesadelos, mas algumas horas de venturas nas sociedade do além-túmulo, a garantirem pela manhã um suave despertar e reconfortante dia de trabalho. Olha como temos que nos vigiar, é importante. Se queremos um dia de trabalho reconfortante, temos que cuidar hoje, no nosso dia de hoje, para que no sono a gente possa complementar o nosso bem-estar, a nossa saúde espiritual, e termos no outro dia, porque nós vamos visitar, na hora do sono, a sociedade além-túmulo. Nós não ficamos só em contato com os encarnados, nós visitamos, nós estamos misturados com a sociedade além-túmulo, os desencarnados. E nos diz Emmanuel,
O superconsciente poderia ser designado por região da esperança. Então, o nosso espírito tem que guardar a esperança. Temos que cultivar a esperança. Porque o superconsciente é o nosso futuro, é o que queremos amanhã. E nos diz ainda Emmanuel, nela, situando eminências espirituais que nos compete atingir, temos que atingir, né? Nessa região nossa, espírito que somos, a esperança são para nós um esforço que temos que fazer espiritualmente para que possamos atingir a esperança, nunca perder a esperança. As intuições dos gênios e as criações dos santos significam penetração no compartimento superconsciencial. Veja bem, só vamos receber inspiração dos santos, dos gênios, né? Essa inspiração, nesse compartimento superconsciencial nosso, se a gente estiver ligado, senão nos passa despercebido, né? As inspirações boas, os bons propósitos que ao reencarnarmos nós buscamos nos propor a Deus, a nós, a Jesus, aos nossos benfeitores, os nossos anjos de guarda, né? Que iríamos, né, buscar atingir esse padrão vibratório, né, superior que todos nós podemos conseguir. O consciente, nos diz Emmanuel, zona intermediária, campo de atividade da vida presente, contém energias utilizáveis para as manifestações peculiares ao nosso modo de ser atual. Então, a nossa consciência, o nosso cérebro, né, é campo de atividade no presente. A gente está com essa condição, temos energias utilizáveis para as manifestações peculiares ao nosso modo de ser atual. E ele vai terminando dizendo: a vida moral equilibrada, estudos edificantes, amor evangélico, culto à verdade e etc. São recursos que, adotados na vida presente, criarão condições para que se formem os gênios e os santos. Olha o que nós precisamos para ser um dia, quem sabe, né? Se já que vamos usar o nosso superconsciente com esse pensamento para o futuro, de sermos um santo, um anjo, um gênio, né? Nós precisamos cultivar vida moral equilibrada, estudo edificante, amor evangélico, o que aprendemos com Jesus no seu evangelho, né? Culto à verdade e etc. Tem muito mais. São recursos que, adotados à nossa vida presente, criarão condições para que se formem os gênios e os santos. Precisa trabalhar, precisa renovar muito, né? E ele diz, na zona subconsciência, situa-se a residência de nossos impulsos automáticos. É a vida mecanizada. Mecanicamente a gente fala, a gente faz, né? A gente está brigando ou a gente está se harmonizando. É mecanicamente. Na zona subconsciente, situa-se a residência de nossos impulsos automáticos. É a vida mecanizada. Dela eclodindo impulsos que contam a nossa história pretérita. O que fomos, né? No nosso subconsciente, situa a residência dos nossos impulsos automáticos. E é a vida mecanizada. E ela eclode, né, os impulsos que contam a nossa história pretérita. De onde viemos, quem somos, o que fizemos, né? Mecanicamente a gente age,
fala, sente, pensa, né? Então, Emmanuel diz, a fim de nos mantermos equilibrados na direção do mais alto, devem as nossas mentes se valer das conquistas passadas, desde que nobres. Nunca recordar o passado que não seja nobre, bom, né? Na orientação do presente, o passado nobre nos orientando hoje no presente. O que eu fiz, né, está gravado na nossa subconsciência. Temos gravado. Então, desde que seja nobre, na orientação do presente, que por sua vez deve se amparar na luminosa esperança que flui do idealismo elevado que está no nosso superconsciente, que é o nosso espírito, para que se concretizem os notáveis cometimentos do futuro, meta superior a ser alcançada. Então é um trabalho, né, muito grande que temos que realizar na vigília, nos momentos em que estamos encarnados, porque nós vamos, na hora do sono, sair, também participar da sociedade do além-túmulo. E aí nós podemos encontrar irmãos, amigos ou irmãos que ainda não se esqueceram de nós, do que fizemos a eles, né? E precisamos usar o nosso espírito, pensando na esperança, na nobreza, de sermos também um representante de Jesus aqui na Terra, através da nossa vida. Porque o nosso presente, né, que ele está também grafado, o que estamos fazendo hoje, que é a nossa consciência, é a nossa memória. A gente fala, está grafado na nossa memória, o que eu fiz, né, de bom, de ruim. E no subconsciente, né, é onde gravamos também aqueles momentos impulsivos nossos, que a gente precisa se educar para que a gente seja mais equilibrado. E tudo vai depender de sermos, quem sabe, um espírito sábio no futuro, se a gente manter toda essa ação, pensamentos, sentimentos nobres, para que a gente modifique para o futuro o espírito que somos. E no Evangelho Fonte Viva, nós vamos trazer rapidinho uma lição a 168, entre o berço e o túmulo, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque muitas vezes, né, a gente se atenta só àquilo que a gente vê, está atento às coisas materiais, mas atentos também às coisas que não vemos, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos sentimentos ficam gravados em nós e nos outros, né? Então são eternas. Aquilo que vemos aqui na Terra são temporais, na matéria, no campo da matéria, passa, né? Mas as eternas, nós temos que ter cuidado e estarmos atentos ao que não vemos, o que estamos fazendo, né? No nosso dia a dia. Aí Emmanuel nos diz, a flor que vemos, ela passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. A flor passa, ela morre, mas a gente vai sempre lembrar que flor cheirosa, né? Que aroma, que gostoso. Então é a pessoa. Nós podemos ser uma flor aqui na Terra, que todos gostam de estar perto de nós, mas podemos ser aquela flor, né? Que quando morrer, né? Passar para a sociedade do além-túmulo, a gente seja esquecido, porque ela não era, nem cheirava e nem, né? Não tinha aquele valor da flor perfumada. O monumento que nos deslumbra sofrerá insulto do tempo. Contudo, o ideal invisível que inspirou brilha eterno na alma do artista. Então, o monumento, ele com o tempo, ele é destruído. Mas quem construiu aquele monumento?
será sempre lembrado, o artista que fez, né? A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Segundo o dicionário, a Acrópole é cidades, cidadelas, né? Foram também de Atenas, foram construídas, e todo mundo que ali viam aquela cidade, eles achavam muito bonita, mas foi desaparecendo, né? Mas quem construiu aquela cultura, a cultura grega que construiu tudo aquilo, ela ficou imortal, gravada, né? A todos que a conheceu ou conheceram. A cruz que o povo impõe ao Cristo, a cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos nós. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem do século. Veja bem, né? A cruz a gente lembra dela, mas Jesus, que é o sol, ninguém vê, e ele está presente na nossa vida. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância, a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Vai ficar uma forma velha, né? E muitas vezes, né? Doente. Então tudo passa. A mocidade, a juventude toda, ela passa. Mas um jovem, né? Que deixa seu rastro de compreensão, de esperança, de boas palavras, é sempre lembrado. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. A terra que nós temos será inevitavelmente dividida. O adorno que te orgulhas presentemente será pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Não fica conosco nada na matéria, né? Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Veja bem, que usemos o dinheiro que a gente pega, que a gente sabe o valor, né? Para as coisas, para ajudar aqueles que sofrem, que choram, porque são coisas que a gente não vê agora, a dor do outro, a dificuldade do outro, mas que possamos usá-lo, né? Vendo a dificuldade do outro. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. O usufruto da terra, para todos nós, a finalidade é aperfeiçoarmos. Usar tudo, né, sabendo que é de Deus, é uma bênção de Deus. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres, das coisas, a casca. A gente gosta muito das cascas, né? Que é a matéria, porque a gente vê, a gente pega e a gente adora, né? Ter coisas boas, é muito importante. Mas não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma a riqueza da vida eterna. É uma bênção, né? Tudo que temos aqui na terra, ela serve para o nosso progresso espiritual. Então vamos agradecer a Jesus sempre por essa oportunidade de aprendermos, de estarmos agora, Jesus, refletindo em nós mesmos, sabendo de que devemos cuidar de nós no nosso dia a dia, porque ao sairmos do corpo, através do sono físico, podemos nos reencontrar nessa sociedade que não vemos e estão presentes conosco, mas amarmos uns aos outros, sermos fiéis uns aos outros, verdadeiros cristãos, filhos de Deus, quando nos permita, Jesus, esses encontros. Te agradecemos, amigo divino, por aqui estarmos, pelos nossos benfeitores queridos,
que nos inspiram, sabemos a ajuda que Ele nos trazem, mesmo na hora do repouso do corpo físico. Nós queremos te agradecer sempre por essas luzes que nos fazem na nossa consciência, nesses momentos em que sabemos da Tua presença conosco, nos ajudando a iluminar o nosso ser espiritual. Por isso te rogamos, abençoe-nos a todos, ajude-nos encarnados, desencarnados, presentes, a vivenciarmos, Jesus, o mais breve possível, as Tuas lições de amor, junto aos nossos irmãos aqui na Terra. Que assim seja.